Nessa semana nós vamos voltar a falar um pouquinho das operações com números racionais. Nas primeiras aulas, a aula 1 e a aula 2, ele volta a falar da transformação dos números fracionários em decimais e dos decimais em fracionário, tá? Então, na aula 1 e aula 2, ele volta a falar um pouquinho dessa transformação e fazer a comparação, tá? Entre eles. Então, tem uma situação onde ele coloca aí o número 5 inteiros e 56 centésimos, tá? Como é que a gente transforma esse número decimal em um número fracionário de maneira mais simples, né? A gente vai pegar, esquecer, né? Imaginar que não tem aí a vírgula e vai escrever o número 556 dividido, né? Porque o traço de fração é uma divisão e vamos contar quantas casas tem. 1, 2, então é sobre 100. 556 sobre 100. Essa é a maneira mais simples, né, da gente transformar um número decimal em um número fracionário. Essa é a forma do número. Ah, professora, eu tenho que chegar à fração raiz, né, que deu a fração irredutível, que deu origem a essa. Precisa se o exercício pedir isso a você, né? Ou a situação problema pedir a você. Se a situação problema não pedir isso a você, você deixa indicado do jeito que tá. Uma outra situação que aparece. 5 inteiros e 2 terços, tá? É um número fracionário, que eu tenho que transformar esse número fracionário em um número decimal. Mas primeiro eu vou transformar esse número, que é um número misto, numa fração imprópria. Eu vou pegar o 3, que é em quantas partes eu dividi o meu inteiro, e vou multiplicar por 5, que é o inteirão que está ali, né, do lado. Então, 5 vezes 3 vai me dar, e vou somar o que der com 2, tá certo? É essa forma que a gente tem que fazer. Então, 5 vezes 3 é 15, 15 mais 2 dividido por 3 vai me dar o 17. Eu estou primeiro arrumando a fração imprópria, para depois transformar a fração imprópria em número decimal. Vou pegar o 17 e vou dividir por 3. Já sabemos que vai dar 5, tá? Porque aqui já tá me dizendo que é 5 inteiros. 5. 5 vezes 3, 15. Para 17 vai me sobrar o 2. Aqui, ó, o 2. A vírgula aqui, ó. Tá? Eu vou ter que colocar a vírgulazinha. E eu vou acrescentar um 0 aqui, porque eu quero continuar, fazer a conta, né? Terminar a conta. 20 na tabuada do 3, o número que chega próximo é 18, que é 3 vezes 6. 6 vezes 3, 18, para 20, vai sobrar 2. Então, eu já tô vendo que eu vou ter aí uma dízima periódica. Tá? Então, o valor aproximado, né, é 5,6, tá? Prof, mas se eu quisesse só dividir o 2 terços, também conseguiria resolver? Também ia conseguir resolver e ia dar a mesma resposta. Eu já teria os 5 inteiros, né, que tá aqui, e só dividiria o 2 terços. 0, 0, né? Porque eu tenho que acrescentar o 0 aqui para fazer a conta, né? Então, 20 na tabuada do 3, como nós já vimos, é o 6, que aí ia sobrar 6, 2, né? Que aí é onde indica a dízima. Aí, o que nós iríamos fazer? Somaríamos o 5 mais o 0,66, que seria
o nosso número decimal, tá? Então, pode ser feito das duas maneiras, só dividir a fração ou fazer o processo da fração imprópria, tá? Essa é a parte aonde a gente faz até mesmo as comparações. Qual é a parte maior, qual é a fração maior, qual é a fração menor. Muitas vezes a gente divide, né, as frações e faz a comparação com o número decimal, porque conseguimos visualizar melhor o número decimal do que ver a fração, mas elas são iguais, tá? A mesma maneira de tem o mesmo valor. Então, tanto a fração quanto o número decimal, eles vão ter que ter o mesmo valor para poder fazer essa comparação. Se eles são iguais, se eles são maior, se eles são menores. Então, a aula 1 e a aula 2, ela vai falar um pouquinho disso, tá? Da comparação e transformação dos números decimais. Depois disso, ele vai chegar numa parte que nós amamos, né? Ele vai chegar na adição e subtração com os números racionais. Vamos supor, mas ele vai colocar assim, facinho, professora, como a senhora está explicando? Não, ele vai colocar em forma mesmo de situações e problemas. Então, vocês têm que prestar atenção na situação problema para resolver. Adição e subtração de números fracionários com denominadores diferentes, nós temos que fazer aquela coisa que nós amamos, né? O MMC. Nós temos que tirar o mínimo denominador comum. Nós não podemos jogar de uma outra forma, tá? Então, eu vou colocar aqui, um exemplo pequenininho. Só pra gente ter uma noçãozinha, tá? Como é que a gente faz, tá certo? Então, 1/4 mais 2/3 e depois 2/5 menos 1/3. Então, as frações, os denominadores são diferentes. Então, se os denominadores são diferentes, nós temos que transformar. Por quê? Porque as frações, para somar e subtrair, elas precisam ter o mesmo denominador. Eu preciso dividir ter a visão da quantidade igual. Senão eu não consigo fazer essa soma e nem essa subtração. Então, eu pego os denominadores, 4 e 3, e divido pelos números primos. Então, o primeiro número primo é o 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Posso continuar a conta. 2 dividido por 2, 1. O próximo número primo, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, 12 é o número que ele é comum entre o 4 e o 3. Então, 4. No lugar do 4 tem o 12. E no lugar do 3 também tem o 12. Aí, o que eu vou fazer? Vou dividir pelo 4 e vou multiplicar pelo 1. Vou dividir pelo 3 e vou multiplicar pelo 2. 12 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 3 vai dar 4. 4 vezes 2, 8. Aí sim, agora que os denominadores são iguais, nós podemos somar ou subtrair. Então, 3 mais 8, eu vou ter 11. A gente só mexe com os numeradores. Os denominadores, que é o número de baixo, ele continua 12. Ele não é somado, ele continua 12, tá? Então, aqui, ó, 5 e 3 também são diferentes. E nós precisamos fazer a continha, né? Mas eu vou dar uma dica. 5 e 3 não são números primos? Se eles são números primos, eu posso multiplicar direto, sem fazer o MMC. 5 vezes 3 vai dar 15, ou 3 vezes 5 também vai dar 15. Então, por
por eles ser primos, a gente pode fazer sem fazer o MMC direto, né? Porque aí só vou montar lá o MMC, sendo que eu já sei que eles são primos. Então, a mesma coisa, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2, 6. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1, 5. Então, eu tenho 6. Vou tirar 5. Vai me sobrar 15 avos, tá? É isso que a gente tem que fazer quando os denominadores são diferentes numa situação, problema que vai aparecer aí envolvendo adição e subtração. Apareceu agora, né, pra gente resolver com os números decimais, que a gente fala muito na fração, mas muitas vezes a gente também faz conta errada de adição e subtração de números decimais. A gente esquece que o número inteiro, 2 mais 75 centésimos mais 8 milésimos. São todos números decimais. O número 2, ele tá como inteiro. Então, para acompanhar as casas decimais, eu tenho que colocar, tá? Vou montar aqui a conta para vocês verem. 2, 0,75, 0,008 mais, né? Pode ser na frente ou atrás, tanto faz. Eu vou completar essa minha conta de adição e isso serve tanto para adição quanto para subtração. Sempre é dessa maneira. Eu tenho que colocar a vírgula no número inteiro, porque é inteiro. Se ele é inteiro, ele não precisa aparecer com um monte de zero e a vírgula. Ó, 0, 0, 0 e 0. Aí, sim, é vírgula embaixo de vírgula, que a gente sempre ouviu falar, para poder fazer a somatória dos múltiplos e dos submúltiplos, né? Porque o 2 é uma unidade, ele é um número que ele é inteiro, mas ele também se transforma em decimal, se necessário for. 8 mais 0 dá 8. 0 mais 5, 5. 5 mais 0, 5. 0 mais 7, 7. 7 mais 0, 7. Vírgula embaixo de vírgula. 2 mais 0, 2. 2 mais 0, 2. Aqui, ó. 2 inteiros. O 2 continuou lá, ó, inteirão. E 758 milésimos. É assim que nós vamos resolver a adição e subtração, tanto das frações quanto dos números decimais, tá? Observem, prestem atenção, porque parece simples, parece fácil, mas nós às vezes nos atrapalhamos e resolvemos muito errado. E no próximo vídeo, para a próxima semana, nós vamos falar sobre a multiplicação, divisão, potência e raiz, radiciação dos números racionais. Boa aula e bons estudos! Até mais!